Norte. Exportações do agronegócio tiveram queda no volume e aumento no valor na comparação com janeiro de 2024. Quem nos traz as informações, quem amplia essas informações é através do Eduardo Leães, que nos traz essa matéria com o Relações Internacionais da Farsul, Renan Rain dos Santos. O relatório de comércio exterior da Farsul divulgou os resultados das exportações gaúchas em janeiro deste ano. Em comparação com janeiro de 2024, foi registrada uma queda de 16% no volume, mas um aumento de 9% no valor. O assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Rain dos Santos, nos detalha esses números. Olá, Leães. Então, nós vimos realmente um desempenho, um aumento então no faturamento, mas uma queda no volume, mas com um item específico que a gente consegue apontar bem a queda desse volume exportado, que foi o trigo, Leães. Então, o trigo que sofreu no passado com chuvas em época de colheita e que não teve uma safra tão boa, a gente está vendo aqui o resultado das exportações, onde a gente teve uma queda de 38% no volume de trigo exportado na comparação de janeiro de 25 com janeiro de 24. Então a gente está comparando, na verdade, as safras de 23 com a safra de 24 de trigo, né? E então a gente consegue apontar claramente qual foi o culpado por essa queda no volume. E mesmo com essa queda no trigo, nós ainda tivemos um faturamento superior, o que mostra aí que nos outros grupos nós tivemos um desempenho bastante positivo. E os outros produtos, Renan, como se comportaram? Acho que o principal destaque é uma recuperação da carne de frango, um aumento de 12% no valor e de 7% no volume. Tivemos aí o mercado do Vietnã com um papel bastante importante no frango, ajudando a compensar um pouco a questão do mercado chinês. A carne suína também com um aumento de faturamento interessante. E a soja, Leães, o complexo soja teve um aumento de 9% no faturamento, 43% no volume, sendo a soja em grãos um aumento de 112% no faturamento e 166% no volume. Volumes e valores não são assim, muito fortes, mas em relação a 24 já são valores melhores, mesmo com todo esse cenário aí difícil que a cultura enfrentou e vai continuar enfrentando. Então, de maneira geral, resultado bastante positivo nas exportações, realmente o trigo aí que acabou pesando no volume exportado. E a que se deve essa melhora no resultado da soja? A comparação que a safra anterior foi muito ruim, né? A safra, aqui a gente está comparando safra 23 com 24, e a safra de 23 também não foi uma safra boa, mas realmente agora ficamos vamos ver como se comporta agora esse ano, né? A soja, que a perspectiva não é boa com a questão da estiagem em fronteira oeste, foi uma situação bem difícil. E temos todo o cenário internacional agora, né, de preços, questão do presidente Trump dos Estados Unidos criando uma instabilidade muito grande no mercado com as guerras tarifárias que ele começa e para e ameaça e faz e não faz. Isso gera uma estabilidade importante. Tem muitos fatores de incerteza esse ano, Leães, que vão ser determinantes para o nosso desempenho ao longo do ano. E quais foram os principais destinos das exportações gaúchas? Os principais destinos o principal é a China, né, com 37% de participação, depois o Vietnã com 9%, que é um número, é um share acima do que normalmente o Vietnã participa. Então essa questão do frango para o Vietnã a gente já vê um impacto. Depois os Estados Unidos com 5%. Veja que os Estados Unidos, que ameaçou agora, que não ameaçou, né, disse que vai colocar tarifas para importação de alimentos, é o terceiro principal destino aqui do Rio Grande do Sul. Então é uma questão que precisamos estar bastante conscientes e alertas, porque vai nos atingir diretamente.
essa questão tarifária dos Estados Unidos nos alimentos. Arábia Saudita com 4% e Emirados Árabes Unidos também com 4%. Esses foram os 5 principais destinos das exportações gaúchas. Então veja, China na Ásia, Vietnã na Ásia, Estados Unidos da América do Norte e depois 2 países do Oriente Médio. Esse é o retrato aí do nosso comércio exterior do agronegócio. Fica difícil projetar os próximos meses, já que estamos tendo uma forte seca no Rio Grande do Sul e também tem essa instabilidade dos Estados Unidos. Sim, Leandro, porque por um lado, como tu disse, essa questão de estiagem realmente torna muito imprevisível, afeta o nosso carro-chefe fortemente, né, a soja, então acaba tornando bastante imprevisível, mas aí também, por outro lado, uma questão de a guerra comercial do Trump, nós podemos ter aí uma voracidade ainda maior dos chineses para os nossos produtos, né? Então acaba ficando um cenário extremamente nebuloso, incerto e difícil de cravar opiniões fortes e decisivas do que vai acontecer, porque são muitos fatores que vão além dos fundamentos do mercado, né? Então, realmente, vai ser um ano aí de fortes emoções para as exportações, porque são muitos fatores exógenos aí, difíceis de a gente prever o que vai acontecer. Ouvimos o assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Raim dos Santos, para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães. Perfeito, Eduardo, obrigado pelas suas informações, né? Ainda há muita questão envolvendo aí a safra deste ano, né? E ontem, inclusive, foi divulgado pela imprensa estadual que a Emater está estimando, projetando uma queda de 17% na safra da soja por causa da estiagem. Conversando com alguns líderes locais aqui, eles mostraram uma certa indignação com isso, né? Eles dizem que é bem maior que isso. Pelo menos na nossa realidade aqui, segundo alguns líderes que eu conversei, boa parte do estado, né? Se aproxima aí dos 30% ou mais, segundo uma estimativa também. Mas vamos aguardar, ainda não temos dados oficiais aqui em Tupã-Siretã, mas enfim, teremos essa quebra aí e é claro que a gente torce para que seja a menor possível.